Salve, salve, Rotep Quilombo. Que honra estar aqui. Eu sou Humberto Baltar, educador da Escola Viva. É um privilégio poder promover uma pauta tão importante que é a cultura periférica, a cultura preta, a cultura ancestral africana. E hoje estamos abordando um dos princípios mais importantes de todos os 7 princípios do Nguzo Saba que a gente vem abordando aqui na Escola Viva. Por isso eu fico muito feliz de poder trazer um pouco nessa partilha tão potente. Mas primeiramente eu quero agradecer a Petra por essa iniciativa fundamental, por esse apoio que nos dá, promovendo a cultura preta, a cultura marginalizada e a cultura invisibilizada nessa realidade em que a gente vive. Então, poder levar a cultura à periferia, como os MCs fazem também, é um privilégio muito grande que eu sinto enquanto educador. Então, obrigado, MCs, por estarem junto com a gente promovendo esse trabalho, porque vocês também são agentes da cultura. A Petra está sendo uma verdadeira potência aqui nessa nossa iniciativa, e eu, nessa experiência como educador, vejo que é muito raro encontrarmos esse apoio na sociedade. Então, eu fico, assim, de fato, emocionado em poder estar compartilhando com vocês e vivenciando esse momento tão importante. Eu quero dizer que a economia cooperativa, que é o princípio que a gente vai tratar aqui, o Jamar, ele tem muito a ver com esse evento, porque, na verdade, quando a gente fala em economia cooperativa, muitas vezes se pensa apenas no dinheiro, né? Mas existe a economia do afeto, a economia do cuidado, a economia da atenção. Nós cuidamos uns dos outros, inclusive a Escola Viva é uma prova disso. Os recursos que nós conseguimos arrecadar através das nossas aulas servem para nos amparar. É com o valor dos ingressos de um evento como o Aquilomba que a gente consegue girar a economia local, a economia comunitária que nós conduzimos e distribuir recursos para todo o time. Essa é a verdadeira economia circular que a gente tanto defende e acredita. Então, eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez e estamos iniciando agora com o 4º pilar, que é o pilar de Ujamaa. A gente sabe que o capitalismo ele opera em tudo na nossa sociedade. Então, como é que fica a relação da pessoa da periferia, por exemplo, com o dinheiro? Será que ela recebe educação financeira? Será que ela entende que tudo que ela manuseia é recurso, que todas as relações que envolvem alguma troca são relações econômicas? Será que chega essa informação? A pessoa da periferia sabe escrever um projeto cultural comunitário, por exemplo, sabe concorrer a um edital, sabe como protagonizar coletivamente empreendimentos de impacto social? Tudo isso passa pelo princípio de Ujamaa, que a gente vai estar abordando nessa troca. Então, eu quero trazer aqui o privilégio e honra que é para mim estar ajudando, né, a reerguer essas bases para a gente alicerçar a nossa liberdade verdadeira, né, a liberdade de poder protagonizar as questões que nos envolvem. Então, cada um de vocês aqui presente é o futuro. Vocês são o futuro. A pedagogia dos sonhos, o letramento de futuros nos ensina isso. Então, eu quero mais uma vez saudar a cada pessoa aqui presente e, sem mais delongas, vamos falar no princípio de Ujamaa, que é o princípio ancestral africano dessa economia criativa. E a gente traz um enunciado muito objetivo aqui para nos guiar nesse raciocínio, que é a ideia de construir e manter as nossas próprias lojas, comércios e outros negócios e lucrar com eles juntos. Outros negócios aqui é muito importante, porque isso tem a ver com a dimensão afetiva, do cuidado e da atenção que eu estava abordando. Olha que interessante, há coisas mais importantes na vida do que o acúmulo de riquezas. Se a busca de riqueza entra em conflito com outras coisas, como, por exemplo, a dignidade humana e a igualdade social, então é óbvio que, infelizmente, a prioridade não vai ficar na dignidade humana nem na igualdade social. Mas, para nós, sim, o último deve receber a prioridade.
E essa frase vem do presidente da Tanzânia, muito interessante. O Julius Nyerere, ele traz para a gente a ideia de que nós é que devemos ditar o que para nós é prioridade. Falamos sobre isso no segundo princípio em Buzo-Saba, cujo Thiago Lia, autodeterminação. Nós é que determinamos aquilo que é central, aquilo que é indispensável para nós. No desenvolvimento pessoal, o Djamá faz com que nós enxerguemos os trabalhos cooperativos e empreendimentos comunitários como uma verdadeira potência capaz de revolucionar a nossa vida e do nosso ecossistema. A construção de riqueza deve vir de forma ética e sustentável, e precisamos priorizar a dignidade humana sobre a acumulação material. Vocês vão receber esse material, falando em material, no Coletivo Pais Pretos. Basta acessar o nosso Instagram, tá na bio, lá no botão do Pais Pretos, vai ter lá, ó, o Jamar, para você clicar e acessar esse material que você está visualizando aqui nesse nosso encontro. E qual é o benefício exato, hein, para o desenvolvimento pessoal quando a gente aplica o Jamar? Primeiro que você encontra significado, para além desse sucesso individual e egoísta. Você vai alimentar redes de apoio e vai acessar também conhecimentos que são coletivos. Eu sou testemunha disso, tenho crescido muito na própria Escola Viva. Você vai alcançar também proteção através de economia cooperativa, porque vai haver uma rede de apoio econômica para te apoiar e te amparar quando você mais precisar. E o bem-estar, ele vai ser lido de forma integral e não apenas voltado apenas ao que você tem, aos zeros, né, que estão ali no teu contra-cheque, mas quais são os valores que estão alimentando as tuas ações, os teus posicionamentos e o teu, inclusive, agir profissional. No planejamento profissional, o Djamá nos leva a pensar sobre empreendedorismo corporativo e cooperativo, ou seja, você desenvolve, sim, um trabalho com o CNPJ, um trabalho estruturado, mas olhando a coletividade, olhando qual é o impacto que a comunidade vai ter. Quando você pensa no empreendedorismo com esse olhar para a economia cooperativa, você pensa em como pode gerir economias cooperativas de trabalho, desenvolver modelos de negócio que os lucros sejam compartilhados, fortalecer negócios familiares e da comunidade onde você reside ou aquela comunidade que o cerca. Você vai entender o desenvolvimento profissional como um bem coletivo. Eu, por exemplo, sou professor de inglês. O que eu fiz? Eu criei um grupo dentro do coletivo Pais Pretos chamado Professores Pretos, onde a gente compartilha estratégias para ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas, né? E também driblar o racismo estrutural que muitas vezes tenta nos impedir de fazer o nosso trabalho. Então, como benefício, você tem um lucro como responsabilidade social. O sucesso profissional, ele vai beneficiar a toda a comunidade e não apenas a você. A resiliência econômica também, porque você vai buscar sempre a proteção através da diversificação cooperativa. Eu atuo como educador, consultor étnico-racial, autor, atuo como revisor, tradutor, intérprete, ou seja, são várias maneiras que eu encontro de me resguardar e resguardar a minha segurança, inclusive financeira. Perfeito? Bom, outro ponto importante que a gente não pode perder de vista é a educação parental, que é uma das grandes dores nas comunidades. Precisamos pensar em práticas educacionais que visem a cooperação familiar, uma poupança coletiva, histórias e exemplos das pessoas que vieram antes de nós, inclusive histórias dos nossos ancestrais africanos e pindorâmicos entre a comunidade indígena também. A generosidade deve ser um valor, onde a partilha é um pilar da nossa atuação. A alfabetização financeira, como letramento financeiro, aulas de economia para nossas crianças e nossas famílias, empatia para entender as necessidades comunitárias e liderança corporativa também, onde a gente se preocupa em todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Por isso a colaboração é um valor tão importante. E o valor ético de compreender que lucro não é só um único pilar, um único objetivo, mas além do lucro, a gente precisa pensar na sustentabilidade também.
para que todas as pessoas se sintam, de fato, alcançadas. E a identidade cultural é fundamental. Se conectar com tradições econômicas africanas. Por isso que eu já comecei saudando a todas as pessoas, né? Esse é o princípio da circularidade. Sem vocês, eu não estaria aqui. Porém, a gente precisa entender que o Djamá tem obstáculos na nossa cultura, como o individualismo exacerbado, o capitalismo de mercado, que visa o acúmulo desenfreado, o consumismo, que faz com que a gente entenda que o nosso valor está no nosso poder de consumo, e a fragmentação social também, que enfraquece os laços comunitários e tradicionais. E isso gera uma desigualdade estrutural. Por isso, uma maneira que a gente tem de repensar esse modelo é justamente atuando de maneira cooperativa e colaborativa. Por isso, eu fiz questão de dizer que esse material é de todos vocês e já está lá na bio do Instagram Pais Pretos. Não percam esse material, estudem ele a fundo e contem comigo para juntos pensarmos em como construir soluções cooperativas na nossa forma de economia circular. Então, procurem participar de cooperativas de trabalho, estabelecer círculos de apoio econômico, apoiar negócios locais, empresas sociais também, implementar práticas de compartilhamento de riqueza, economia circular e também geração de economia cooperativa. Então, vamos alimentar redes comunitárias, parcerias corporativas, educação cultural, como isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre um princípio Nguzo Saba, celebrado no Kwanzaa, que o doutor Maulana Karenga traz para a gente. Isso vai nos trazer mentalidade de abundância a partir do momento que a gente vai reconhecer a potência do legado ancestral africano. E aí eu trago aqui mais referências intelectuais para quem quiser se aprofundar. Tem a obra do Dr. Maulana Karenga, o próprio presidente Julius Nyerere, que traz conhecimentos fundamentais também na cultura da Tanzânia. Você tem, como leituras recomendadas, o Kwanzaa, o ano inteiro, que é um livro que eu amo, e tenho até cópias dele, né, para a gente aprofundar essa troca. Um livro também que eu tenho ele traduzido, que é o Desafio para a África, The Challenge for Africa. Por quê? Porque ele fala sobre como pensar fora dessa lógica do acúmulo desenfreado que o capitalismo nos ensina. Então, é uma honra para mim poder trazer esses valores para essa troca tão fundamental, para esse festival de saberes decoloniais da Escola Viva. Contem comigo, eu sou Humberto Baltar, pai do Apolo, autista, com TDAH, dislexia, altas habilidades, superdotação, e cada desafio que eu atravesso se transforma em solução coletiva, porque eu vivo o princípio de Ujamaa, cuja essência é jamais se isolar, mas buscar soluções coletivas para todos os desafios que nós atravessamos. O impacto transformador vai ser uma certeza se a gente agir dessa forma, tanto no desenvolvimento pessoal, que a gente vai encontrar propósito coletivo para as nossas dores individuais, como no planejamento profissional, já que os nossos negócios vão beneficiar a toda a comunidade e a riqueza gerada será compartilhada, como também visando uma educação parental, onde valores comunitários e responsabilidade econômica comunitária serão pilares na vida das nossas crianças. Então, o Djamá é um convite para que a gente priorize a dignidade humana e a igualdade social sobre essa acumulação de riqueza desenfreada. É um chamado para todos nós construirmos economias que sirvam a todos e não apenas para poucos. Como brilhantemente ensina o Dr. Maulana Karenga, devemos aceitar e viver o princípio do trabalho compartilhado e da responsabilidade em todas as coisas boas, corretas e benéficas para a comunidade. E aí eu trago para vocês, algumas questões aqui de reflexão quando vocês forem olhar esse material. E aí é muito bacana isso, porque vocês podem também aprofundar esses estudos. Então, eu fiz um guia de estudos sobre o princípio de Ujamaa, que vocês também vão encontrar no nosso Instagram, Pais Pretos. Eu quero agradecer a você, Petra, Dri, minha parceira, toda a companhia dos amigos, colaboradores e parceiros da Escola Viva,
que me permitem estar aqui partilhando saberes nesse dia tão importante. Vamos juntos sempre, Quilombo, porque juntos somos muito mais fortes. Hotep, que é a saudação de Kemet, o Egito Antigo, que quer dizer terra preta, né? Hotep, que eu venho em paz. E Axé, que é a nossa força vital. Vamos juntos sempre. Obrigado pelo espaço e contem comigo, hoje e sempre. Um abraço, Quilombo. Tamo junto. Contem comigo.